Oi, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. O nosso tema de hoje é: Cristo é para além dos bens materiais. Você deu para entender o que significa Cristo é para além dos bens materiais? Vamos lá. Esse tema é baseado em Filipenses, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, esse tema de que Cristo é além dos bens materiais significa aqui justamente o que Paulo está dizendo, né? Que hoje, infelizmente, as pessoas priorizam, né, o que tem, né? Nos dias em que vivemos, tudo é para já, onde se ama as coisas e se usa as pessoas. Você já pensou? As coisas, elas são mais importantes do que as pessoas. Muitas pessoas têm tirado a vida por conta de coisas. Significa que as coisas é muito mais importante do que a vida, quando Deus priorizou a vida. O ter também parece mais importante que o ser. Ou seja, se eu tenho algo, então eu sou mais importante do que alguém que é de caráter, ou que ele faz algo de bom. E as pessoas dão mais valor para aquela pessoa que se veste bem, que tem um carro do ano. Esse passa a ser mais importante. Mas eu pergunto, o que de fato importa? Bom, isso depende da visão de ótica, né, de cada um. Depende por aquilo que eu mais prezo. Se eu prezo Cristo, se eu prezo as leis de Deus, significa que o que mais importa para mim é as mesmas coisas que Cristo valoriza. E sem dúvida é a vida, sem dúvida é caráter. Mas eu tenho certeza que nem todo mundo pensa assim. Por quê? Porque coloca Cristo em segundo plano. Mas a fé do cristão, ela deve ser uma fé incondicional. E como essa fé incondicional? É aquela fé que eu anulo a mim em prol do outro. Essa é a fé do cristão. É aquela fé onde Cristo é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Logo, se eu coloco Cristo como minha prioridade, eu vou aprender com Cristo a valorizar tudo aquilo que ele valoriza. Significa que a fé do cristão, ela deve ser guiada pela palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 5, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se eu sou guiado e direcionado pela palavra do Senhor, nada mais importa para mim senão o que está escrito na sua palavra. E Cristo manda a gente amar as pessoas, a gente se doar para as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que ser rico é um problema. Não, não é um problema. No entanto, o uso da riqueza deve ser para a glória de Deus. E como é que isso é possível? Como é que a riqueza é para a glória de Deus? É quando eu uso meus bens também em pró do outro. Eu apenas não quero ser um acumulador de bens. Eu penso no outro. Mateus 6,33, né, diz para que a gente primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas que coisa então Jesus está falando aqui? Tudo aquilo que o Senhor preza. Ele vai acrescentar na minha vida. Ou seja, eu não vou viver para as coisas, mas vou viver para Cristo.
Ou seja, quando Paulo diz que tudo pode naquele que lhe fortalece, bem, às vezes usamos esse texto para obter coisas, mas Paulo está usando aqui para inclusive vencer batalhas, vencer dificuldades que a vida nos impõe, sem precisar burlar nenhum sistema. Ou seja, aquele jeitinho brasileiro, né, que às vezes a gente dá quando quer conseguir algo. Então Paulo aqui ele abre mão daquilo que para outros parece importante, porque para Paulo ele pode também passar sem aquilo, porque Cristo fortalece, Cristo o pega pela mão. No Salmo 32, versículo 10 diz que o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Ou seja, então, para o cristão, a misericórdia de Deus é importante. E para se obter misericórdia, também precisamos ser misericordioso. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Curta esse vídeo, compartilhe e reflita bastante. Mas dê a oportunidade também a outras pessoas também a conhecer essa palavra e entregue a sua vida ao Senhor. Uma boa noite a todos.